Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio, do Campo Brasil. Hoje eu estou aqui para um papo super legal com a Carla, do Proflab, Osório, de Manaus, sobre design thinking na educação. Hoje a gente vai explicar um pouco o que é design thinking, como ele funciona na educação. A gente pede desculpas pelo atraso, estamos começando com os últimos de depois do horário, que era às 7 horas, mas tivemos problemas técnicos. Mas, gente, eu queria que vocês contassem sobre vocês. Eu acredito muito que quem vocês se apresentam melhor do que eu apresentando vocês, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais da Carla primeiro, fazendo Eita! da casa, e depois Osório também contar um pouco quem é você, qual é o seu trabalho. Aí, ó. Joia. Posso ir? Manda bala. Oi, gente, boa noite. Eu sou Carla Vidal, estou aqui em Olinda hoje. Olinda, a capital do carnaval, a cidade do carnaval aqui em Pernambuco. Eu sou formada em comunicação. Na verdade, eu fiz o curso de rádio e TV, que hoje ele foi dividido, então ele é metade rádio, TV e internet e metade cinema. Eu tive a sorte de fazer quando era tudo junto, então eu andei por todos esses circuitos. E tenho formação também em design gráfico, especialização, mas eu já faço design desde os 15 anos de idade. Em 1996, aí vocês fazem a conta e descobrem qual é a minha idade, eu ganhei um computador do meu pai, o culpado é ele, um computador equipado com todos os softwares da época, que era Adobe, Corel, enfim, um monte de PageMaker, ai meu Deus, estou entregando minha idade, enfim, mas eram esses os softwares do computador e eu já faço design desde 1996. Então, eu fiz faculdade, na faculdade eu já descobri que não queria ser empregada de uma empresa padrão, então eu montei a minha própria empresa ainda dentro da faculdade, que é a Pipa Comunicação, e eu estou tocando ela até hoje, e no cenário de educação. Então, a Pipa Comunicação, a gente diz que é comunicação, design e educação, porque a gente mistura essas três coisas e coloca projetos na rua. E agora o meu maior projeto é o Proflab, que é um programa de formações criativas para professores, né, que começou aqui no Recife e agora a gente já está andando o país inteiro por aí. O país inteiro não, né? A gente foi para Brasília semana passada, mas aí, né, você que está aí em qualquer lugar do Brasil, chama a gente que a gente vai formar os professores de vocês também, de uma forma divertida, de uma forma criativa e de uma forma inovadora, o que é mais importante. Então, basicamente é isso. Demais. Agora o marido. Não só Brasília, né? Também São Paulo, Isso. Corre muito. E você, Osório, conta mais de você. Depois então, primeiro explicar, né, que em Manaus nós estamos aí a 2 horas a menos, né, do horário de Brasília, então aqui ainda são 5 e pouco, né, da tarde, então boa tarde para você de Manaus que está nos assistindo, boa tarde e boa noite, né, para todo o Brasil que nos acompanha hoje nesse bate-papo super legal aí sobre Design Thinking. Então, Caio e a todos, eu sou publicitário de formação, com um pouco mais de 10 anos aí de atuação no mercado, né, comecei em agência, passando depois por alguns veículos de comunicação, editoras, produtoras de TV e rádio, e aí ao longo desse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar basicamente em todas as mídias, no impresso, na TV, na internet, no rádio, né, e eu sempre tive uma inquietação, uma preocupação minha, né, e uma intensidade de contribuir com a formação na área de publicidade e propaganda. Em 2016, eu entrei no mestrado profissional em ensino tecnológico do Instituto Federal do Amazonas. Semana passada eu defendi a dissertação, aí depois de um pouco mais de 2 anos, né, de estudo, de muita dedicação, tentando justamente... Oi? E né, disso, né, a gente está elaborando um guia didático para professores, que é um produto educacional, né, completo, com
ementa, plano de ensino, roteiros de aprendizagem, e aí esse material vai estar todo disponível por meio de um site, de um link que eu posso informar, né, ao final, a partir do início do ano que vem, que vai possibilitar um professor que tenha interesse em aplicar DT na sua sala de aula, na área de publicidade e propaganda, né, com todos os recursos aí disponíveis, né. Eu brinco sempre que eu me considero aí um professor, um publicitário educador, né, porque eu sempre tenho essa proposta, né, de aliar, né, as tendências, o que está sendo em voga no mercado, com a docência, né. E eu não sou design, né, mas me apaixonei pelo design thinking ao longo desse processo de investigação do tema, de uma formação técnica, e eu acho que a gente tem muito ainda a investigar, a contribuir, né, a se aprofundar, né, em algumas questões específicas que eu quero estudar, relacionadas ao design thinking. Mas também, ao mesmo tempo, eu queria ter uma vivência prática, né, do DT na sala de aula, então eu pude trazer isso, né, ao longo desse pouco mais de 2 anos de formação. Eu apliquei o DT em 3 instituições de ensino diferentes, gerando aí mais de 30 projetos publicitários construídos com design thinking, além de outras diversas ações de capacitação, workshops, seminários, palestras, né, o que dá mais ou menos aí, segundo o nosso balanço, né, mais ou menos umas 500 pessoas impactadas, né, e fora as publicações, né, geradas também ao longo dessa trajetória, né, sempre em parceria com os alunos, né, que participam dos projetos, no sentido da gente sempre detalhar essas experiências, né. Era uma inquietação minha, né, e da minha orientadora, que quando a gente procurava algo relacionado ao DT, todo mundo dizia assim, DT é lindo, DT é maravilhoso, né, mas tem algumas dificuldades ao longo desse processo, né, e também a maioria dos estudos que a gente encontrava, eles não detalhavam fase a fase, passo a passo, os resultados, né, gerados e nem a aplicação. Então, nós conseguimos, né, elaborar algumas publicações que fazem, de certa forma, o detalhamento desse projeto. No bate-papo de hoje, se alguém se sentir à vontade para fazer, a gente vai ter um momento para perguntas, né, e acho que a nossa intenção, né, é dizer aqui também, para um professor, né, que deseja iniciar, né, a usar o DT na sala de aula, ou para melhorar a sua própria prática, né, esse é o objetivo também da nossa conversa, e aí a gente fica, claro, né, dentro das nossas limitações, né, tentar dar uma contribuição, né, nesse sentido, de como que um professor pode iniciar, né, uma formação em DT, que livros, que cursos, né, onde que ele pode encontrar uma base, né, teórica, né, então a gente fica à disposição. Agradeço também o convite, né, o espaço, né, sempre acho que a Carla também tem esse desafio de a gente sempre mais encontrar aí multiplicadores, né, do design thinking como um todo para a área da educação, para empreender, para inovar, então tem várias aplicações. É basicamente isso. Muito legal. Eu sou o Cardib, eu sou fundador do Plano Brasil, um portal que mapeia oportunidades de educação e inovação no país. E também trabalho como consultor no Instituto Polos, que é um instituto do terceiro setor que trabalha com projetos que usam design de serviço para governos e terceiro setor. A gente usa muito design thinking. O Osório falou muito de DT, DT é a sigla, o apelido de design thinking. E eu queria ver qual de vocês dois, então, o que é design thinking para vocês? Acho que essa é a primeira pergunta, assim, como explicar o design thinking e trazer essa abordagem para o professor? E aí, quem começa? Pode ser você. Posso ser eu? Então, vamos lá. Gente, eu sou mais da pegada da atividade prática. Então, design thinking, para mim, é uma pegada muito prática. E, assim, eu gosto de separar. Eu brinco aqui no Profilab, né, nas reuniões que a gente tem para montar as formações, porque eu vou falar do Profilab porque é o meu exemplo mais recente, tá, gente? É o projeto que eu estou
mergulhado agora, inclusive ele faz parte do programa do Google Innovator, né? Eu fui selecionada para compor a turma de Google Innovators do Brasil em 2007, 97, eu estou mentirando tudo. Em 2017, com esse projeto que é o Profilab. Então, eu costumo brincar aqui que a gente aplica o Design Thinking, aplica sim, mas eu gosto de brincar separando. Então, para a gente falar sobre design e sobre thinking, para não ficar uma coisa muito framework, tá, gente? Porque framework, quem não está no rolê do design talvez não saiba, mas são tipo templates, gabaritos, modelinhos prontos, em que a gente pega uma coisa, joga ali dentro daquela caixa e ela supostamente roda. Eu não gosto de pensar o design thinking muito assim. Por isso que eu falo sobre design e sobre thinking, que é pensamento. E design aí a gente encaixa várias coisas. A gente encaixa design gráfico, a gente encaixa design de produto, design de interiores e várias outras coisas. Então, eu gosto de separar essas duas coisas para mostrar como é que a gente trabalha aqui. O Design Thinking, ele tem uma jornadazinha, né? Que se você for... Tem vários livros sobre Design Thinking por aí, inclusive livros abertos. Tem um livro maravilhoso, que é a tradução do livro da IDEO, que o Instituto Educa Digital traduziu aqui brilhantemente para o Brasil. Está aberto, online. É só colocar Design Thinking para Educadores que você chega lá. Então, tem uma jornadazinha, né? Que é a jornada da descoberta, da interpretação, da ideação, da experimentação e da evolução. Então, o que eu aplico aqui no meu dia a dia como designer, e agora como designer de experiências de aprendizagem, que é o que a gente cria para os professores, né, nas formações criativas que a gente monta, é que nem sempre a gente segue essa jornada tal e qual não, tá? Então, é por isso que eu digo que a gente hackeia muito os frameworks, a gente hackeia até a própria jornada do Design Thinking. Por isso que eu gosto de pensar no Design Thinking como uma abordagem. Então, a gente tem uma jornada? Tem sim. Ela funciona? Sim, funciona. Mas ela pode ser hackeada? Ela pode ser quebrada? Você pode saltar uma etapa, ou uma etapa não pode acontecer? Pode, porque né, a gente está na vida real. Entre o seu planejamento e o que vai acontecer na realidade, tem um abismo, tá, gente? Então, quem tem projeto na rua sabe bem do que eu estou falando. Então, eu vejo o Design Thinking mais como isso, como uma abordagem em que existe uma jornada que a gente vai percorrer e vai prototipar, vai medir esses resultados, mas também vai voltar, vai pivotar e vai refazer. Então, eu gosto de dizer que o Design Thinking é um processo mais humano, né? Porque tem essa jornada, tem esse framework, mas ele é fácil de você manipular, assim, é fácil de você ir e voltar. Então, o que eu mais curto do Design Thinking, que a gente usa muito aqui, é pensar em grupo e não sozinho. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito aqui no Profilab, tanto é que eu digo que o Profilab é um coletivo de profissionais dispostos a contribuir com a educação na área de formação que eles tiverem. Então, tem professor, tem designer, tem ator, está chegando psicólogo, músico, enfim, tem todo tipo de profissional que tem alguma coisa para contribuir com a educação. Então, a gente passa nesse processo de Design Thinking, desenha uma experiência e essa experiência vai para a rua. E aí, essa experiência às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes dá mais ou menos, e a gente volta e vai ajustando dentro dos próprios preceitos do Design Thinking. Outra coisa que eu gosto muito do Design Thinking é a coisa do aprender fazendo, porque você prototipa, né? Então, você está aprendendo os processos e você está colocando a mão na massa ali e saindo com alguma coisa palpável, desde que ela seja feita de papel, de massa, ou às vezes, né, a depender da estrutura que você tem, você pode sair com um robô, um braço mecânico feito, né? Isso vai depender da estrutura que você tem. Outra coisa legal é... Oi? Ou até um serviço, né? Ou até um serviço, né? Aula, Sim, a gente tem o exemplo das Startup Weekends, né, em que a garotada se junta e passa um final de semana trabalhando em cima. Tem outro exemplo muito legal, são os hackathons, que estão sendo montados aí pelo país. Eu mesmo já participei de alguns hackathons e a garotada faz serviços e projetos excelentes para a própria escola ou soluções de educação para a comunidade, tudo seguindo essa jornada do Design Thinking. E outra coisa legal do Design Thinking que eu vejo é essa coisa do aprender ao longo da vida, né? Porque
Gente, é mais sobre processo, tá? Isso é outra coisa que eu digo aqui no Profilab e bato nessa tecla o tempo inteiro. Muita gente está muito atrás, muitas pessoas estão muito atrás de resultado. Resultado, vamos medir e tal. O design thinking facilita isso? Facilita, porque você vai ter esses dados muito claros. Mas o que é melhor, no meu entendimento do design thinking, é a clareza que você tem dos processos e não dos resultados. Às vezes você passa por uma jornada de design thinking e pode criar uma coisa lá, chegar lá no final numa solução que talvez não te agradou muito. Você está achando assim, tá meio xixelento, não tá muito legal, mas você passou por todos aqueles processos, então você entendeu, você aprendeu aquele processo, você vai conseguir aplicar aquilo numa nova solução que você for fazer, ou quando você aprimorar a solução que você está achando assim meio fraquinha, né? Tem agora o design sprint, que já é outra pegada, né? Baseado, já é digamos, uma evolução aí do design thinking, e trabalha muito com essa coisa do você voltar para poder dar o passo maior. E acho que design thinking é isso. Para mim, e como eu estou aplicando aqui, ele tem essa importância. E eu não vou falar muito, porque senão eu vou tirar o tempo do Amarildo. Mas, basicamente, é isso. Se alguém tiver uma pergunta mais na frente, me pergunta que eu respondo. Demais. Gente, quem quiser fazer pergunta, é só escrever aqui embaixo nos comentários do vídeo do YouTube. Eu acho que a Carla conseguiu passar bem, assim, o que é esse colégio tântrico. Acho que a gente podia sintetizar em 4 palavras, assim, são um pouco de os valores, né, dessa abordagem, que é empatia, né, empatia com quem vai se beneficiar daquela solução, colaboração, que eu nunca construí para o aluno, para o professor, para o servidor público, mas construir junto com ele. Então, eu estou muito nesse mundo de design de serviço. Meu último projeto foi sobre rever o planejamento pedagógico, planejamento estratégico do Mato Grosso do Sul para eles pensarem um novo formato de ensino médio. E a gente fez isso juntando 50 pessoas da coordenadoria de ensino médio para 50 pessoas entenderem que ensino médio elas queriam para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, é uma coisa muito coletiva, pensar nos processos e adaptar esses processos para a realidade local, né? Então, a empatia e a colaboração é isso. Quando a Carla falou hackear as coisas, é muito olhar e não ter esse formato como uma verdade, mas sim poder adaptar e só ser um aprendizado e fazer muitos testes, né? Tipo, testar rápido e errar rápido para aprender mais rápido ainda. Então, não adianta nada você ficar 6 meses fazendo um diagnóstico e mais 6 realizando a programação do seu site para você fazer isso personalizado para os seus alunos. O planejamento eterno, se você nem testou para ver se eles realmente melhoram com isso personalizado. Então, testes rápidos é um caminho muito bom. Mas eu queria passar a bola para o Osório para ele contar um pouco sobre o design thinking nessa perspectiva mais acadêmica também. Então, acho que o nosso pensamento, Carla, está bem alinhado, né, sobre o entendimento, né, de como que você vê, né, design thinking, né. E legal. Aí, aqui um adendo importante, né, assim, professor, qualquer pessoa interessada, né, em ter uma iniciação em design thinking, quando você for fazer uma consulta prévia lá na internet, talvez essa seja a primeira dificuldade que você vai encontrar, né, porque inúmeros autores mesmo, pessoas que estão aplicando o DT, em diferentes segmentos, né, tanto no mundo dos negócios quanto na educação, veem o DT de uma forma diferente, né? Então, se você fizer essa consulta prévia, você vai encontrar o design thinking sendo conceituado como método, como uma metodologia, como uma estratégia, como um modelo mental, ou como uma abordagem
que é, né, o meu entendimento hoje, né? Como que eu entendo DT? Primeiro, pela tradução, né, não literal aí dessa palavra, né, que significa design thinking, pensar como o design, né? Mas pensar aí de uma forma diferente, né, de uma forma mais empática, mais colaborativa, né, que possibilite você colocar a mão na massa, testar. O DT, ele é pautado em processos, né, e aí uma definição bem simples, né, que eu tenho aplicado, né, é entender o DT como uma abordagem, né, que nasce no mundo dos negócios e que vem sendo utilizada aí para a resolução de problemas complexos. O que seriam os problemas complexos? São aqueles problemas difíceis, problemas duros, né, de serem resolvidos e que não têm aí uma única solução, né? E com base nisso, né, quando ele começa o DT no mundo dos negócios, outras diferentes áreas, né, vão fazendo aí suas conexões e se apropriando, né, dessa abordagem, né, para diferentes, né, finalidades. Na educação, o DT, né, a partir de uma revisão de literatura também que nós fizemos para um trabalho, nós observamos, né, que o DT ele vem sendo empregado para aprendizagem por projetos, para redesenhar espaços da sala de aula, para tratar de temas interdisciplinares, como o bullying e a evasão escolar, para propor mudanças curriculares, né? Então, tem várias aplicações aí dentro da área da educação. Hoje, eu o design thinking na aprendizagem por projetos, né? E isso gerou aí um conjunto, né, de resultados bem significativos, né, na área da publicidade e da propaganda. Mas o caminho para a gente entender, né, essa abordagem é justamente isso, porque ele mexe, né, ele quebra, né, padrões ao desafiar, né, aí modelos de pensamentos, ao instigar o aluno a que ele saia, que ele vá, que ele participe mais das aulas, que o professor torne também, né, a sala de aula um ambiente muito mais interativo, mais dinâmico, mais participativo. E isso é possível, né, por meio dos 3 valores centrais, né, que permeiam o design thinking, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. E isso diz muito, né, sobre esse novo olhar, né, para o processo do DT como um todo na área da educação. Basicamente é isso, né, como eu entendo o DT e como eu tenho observado ele aí ao longo desse processo como um todo. E eu tenho uma pergunta agora, que a gente já contou um pouco o que é o design thinking, para colocar todo mundo numa página semelhante, mas eu fico pensando que o maior desafio para quem nunca fez um processo, viveu um processo de design thinking, é como fazer, né? Se a gente fala de colaboração, empatia, experimentação, valorizar o processo, testar, etc. E daí eu queria ouvir de vocês, eu tenho algumas experiências, mas eu queria, vocês são os convidados aqui nesse Papo do Caindo no Brasil, né? Então eu queria ouvir de vocês experiências e dicas práticas de como aplicar, de fato, o design thinking na sala de aula, tanto na universidade quanto na educação básica. Quem topa começar? O Osório começa, né? Eu comecei da outra. Eu desenvolvi muitos projetos aí, né? Eu tenho mais ou menos uns 30 projetos, né, desenvolvidos com design thinking, mas na área de publicidade, né? E um dos projetos que eu achei muito interessantes é que a gente vive hoje numa cidade de Manaus, onde apenas aí 2% da população usa a bicicleta, né, como meio de transporte alternativo. E aí, a partir, né, de uma experiência de aplicação em sala de aula com um grupo formado por 4 alunos, nós nos debruçamos aí cerca de um mês, né, para investigar, né, esse problema e entender, né, por que há uma baixa adesão da bicicleta no dia a dia do manauara, né, e a partir disso tentar chegar, né, a um projeto publicitário, né, com uma solução para esse problema.
Então, as alunas e os alunos saíram a campo, entrevistaram pessoas, ONGs, né? Passaram pela experiência, que é uma das técnicas dentro da fase de imersão do DT, que é um dia na vida, né? De usar a bicicleta no dia a dia e perceber, né, quais são os problemas, né, em Manaus. E, a partir disso, identificaram que a gente não tem um clima que favoreça, não tem ciclovias, não há respeito ao ciclista como um todo, né? Aí, com base na análise desses dados, a equipe criou 4 personas que definiram aí a construção de uma campanha de vídeos, né, com o objetivo de incentivar, né, o uso da bike como meio de transporte alternativo na cidade de Manaus. Na fase final, que é uma fase de prototipagem, onde o aluno, né, e o professor constroem junto um artefato representativo daquela solução, as alunas construíram 4 roteiros de vídeos e fizeram um storyboard animado, né, um vídeo, né, mais ou menos de um esboço de como que seria essa campanha. Esse foi um projeto assim, muito significativo pelo volume de dados, né, que foi gerado, de informações. Esse trabalho também foi publicado, né, em um congresso, que é o Intercom, é o maior congresso na área de comunicação que a gente tem, né. Hoje ele está disponível também, posso enviar depois o link, e a gente detalha, né, aí fase a fase, todo o volume de dados gerados e os resultados, né, com essa intervenção. Esse é um dos projetos, assim, que eu considero, tem outros também, né, sempre tratando de temas interdisciplinares, de causas sociais, e sempre com foco, né, devido à minha formação e a área que eu estou atuando, com foco na área da publicidade e da propaganda ou da comunicação como um todo. É isso, é uma experiência que eu tenho, assim, a relatar. Muito legal essa experiência. E acho que é isso, uma vivência, né? E não acontece em uma aula só, né? Isso também é uma coisa importante falar. Bimestre, semestre, né? Um ano inteiro, por mais que sejam processos rápidos, para você realmente se aprofundar nesse tema, precisa de um tempo e testes. Carla, queria que você contasse um pouco, talvez trazer alguma experiência das suas formações com professores. E quem tiver já perguntas, pode comentar aqui embaixo, que a gente vai envolvendo vocês também nesse papo. Joia. Então, vamos lá. Vocês lembram quando eu falei para vocês que eu gosto de hackear as coisas, né? Então, da mesma forma que a gente gosta de hackear, eu digo mas eu falo pelo Profilab como um todo. Da mesma forma que a gente gosta de hackear, a gente também gosta de combinar. Então, a gente não está naquela coisa radical do tipo, a gente vai usar tecnologia, então a gente vem com a tecnologia mega avançada, o braço robótico, como eu já falei aqui. Não. A gente gosta de combinar as coisas, porque eu, particularmente, acredito que o e-book pode caminhar junto com o livro impresso, não tem problema de você combinar as duas coisas. O papel pode conviver com o iPad, por aí vai. Então, o que é que a gente faz? A gente decidiu misturar 2 abordagens, né? 2 questões aí, que é a aprendizagem baseada na solução de problema e a aprendizagem por projeto. Por que não você combinar as 2 coisas, né? Se eu tenho um problema, eu vou precisar construir uma solução. E essa solução pode ser um projeto. Por que é que isso não pode ser um projeto, né? Isso pode ser um projeto. Então, o Design Thinking foi uma das primeiras formações do Profilab. Hoje a gente tem 8 formações, são 8 temas, mas o Design Thinking está lá desde o início, quando a gente começou em 2015. Então, a gente começou com a abordagem de Design Thinking para professores, e a gente começou a observar, a gente desenhou essa formação, na verdade, a gente não. Essa formação é uma formação desenhada pelo Alessandro Lima, que é designer e é um dos nossos educadores, e a gente foi para essa formação, ela já rodando, entendeu? Que a gente é assim, a gente joga na rua, vai testando, vai prototipando e vai refazendo. E a gente analisou a formação dele e pensou, por que a gente não aplica isso na nossa prática para desenvolver outras formações sobre outros temas? Então, é daí que o Profilab cresceu, entendeu? A gente mostra o que é o Design Thinking para o professor e como é que ele pode aplicar, e a gente aplica o Design Thinking nas nossas próprias experiências. A gente desenha as formações do Profilab a partir do Design Thinking. Então, é legal porque a gente mostra isso para o professor.
A gente compartilha como foi que a gente criou as nossas experiências e mostra para eles que eles podem aplicar e construir as experiências deles também. E ainda podem ir além, eles podem criar experiências nas quais os alunos utilizem o design thinking para solucionar alguma questão que o professor vai mediar, né? Vai guiar, vai orientar. Ou, de repente, eles podem pensar em soluções para o entorno da escola ou para a própria escola. Então, isso é uma coisa legal, porque o design thinking ele pode ser usado tanto para o planejamento do professor, o professor criar uma experiência inovadora de aprendizagem. A gente aqui no Profilab já criou experiências que envolvem game, jogo, que envolve GIF, que envolve meme, que envolve robótica livre, que envolve vários temas e está desenvolvendo novas, tudo baseado no design thinking também. Ou o professor pode envolver o grupo de alunos deles, afinal a gente está falando de aprendizagem colaborativa, né? De empatia, de experimentação, ele pode colocar os alunos para criar essas experiências. Então, o design thinking é legal por isso, porque tem essas duas, essa via de mão dupla, entendeu? Ele pode tanto usar no planejamento dele, para criar uma experiência dele, como pode jogar para os alunos e os alunos construírem as próprias experiências dele. Então, a gente faz muito isso aqui no Profilab. Para você ter um exemplo, na formação de GIFs, né, o uso criativo de GIFs, que essa é a que eu estou tocando, eu mostro para os professores tanto como eles podem criar um GIF, como eles podem criar uma experiência que envolva o universo dos GIFs e quem vai criar é o aluno. Então, a gente sempre tem esse cuidado no Profilab de mostrar como aplicar e como o professor pode criar a própria experiência dele. Então, ele já cria algo durante a formação e ele pode replicar isso. As formações acontecem ao sábado, tá, gente? Que é o único horário que a gente tem livre, né? Que o professor tem livre. E eles já podem aplicar isso na segunda-feira mesmo, porque no caso da formação de jogos, eles já vão criar um jogo. Então, eles vão sair com um jogo pronto e podem aplicar com os alunos na segunda-feira. Ou podem ir além e podem replicar a experiência, adaptando para a realidade deles e colocar os alunos para criar um jogo também. O Profilab é essa matrix, sabe? Uma coisa acontecendo dentro da outra. E é isso que a gente gosta e é isso que a gente trabalha, é nisso que a gente persegue. Não sei se eu consegui responder a pergunta, Caio. E vocês estão com gente fazendo propaganda já, né? Alice Tirúbio perguntou assim, qual seria a melhor formação de design thinking hoje para um educador? E o André César respondeu, Profilab. Eita, André conseguiu lá, olha aí, tá rolando propaganda, ele não tá ganhando, tá, gente? Ele só participou de todas as formações, mas André é um professor muito aplicado e André é um dos caras que tá aplicando isso, tá, Caio? Então, eu fui semana passada acompanhar a finalização de um projeto que ele criou, usando games, usando StarCraft 2, um game que muita gente pode achar que não tem nada a ver com a educação, mas tem tudo a ver. Ele envolveu a escola inteira nesse projeto, todos os alunos e todos os professores participaram, e é um projeto bem legal, e eu gravei tudo isso, vou tentar fazer um vídeo para mostrar isso para o mundo, porque isso não pode ficar lá só na Escola Técnica de Gravatá, isso tem que ir para o mundo. Com certeza. Eu acho que o André até perguntou assim, livros de referência sobre design thinking. Acho que depois a gente pode juntar as nossas referências todas, né, gente? Sim. Enviar por e-mail, se você conseguir gravar esse vídeo, então a gente coloca nesse material também. Tem uma pergunta muito legal da Bia Guiar, que pergunta se a gente acha que o design thinking pode ser usado em qualquer área ou idade, com ou sem adaptações. Ou não, é uma coisa mais para adultos, para garotos mais velhos. Ô, Bia, eu acho que o legal, acho que eu falei isso no começo, a grande sacada do design thinking é que ele permite que você consiga adaptar para o seu cenário e para a sua realidade. Então, eu acho que você consegue sim, mas não como uma framework fechadinha, entendeu? Você vai entender como é o processo e você vai ajustar a sua realidade para que isso funcione dentro do seu cenário. É assim que eu uso aqui, né? Que eu aplico o design thinking aqui.
Então, levando em consideração esse cenário, você consegue aplicar em qualquer situação. Agora, se você entender como uma framework fechada e tem aquela jornadinha de ideação, talalá, talvez não consegue, porque eu já tentei e não dá certo. Então, já estou dizendo para você aqui, não dá certo. Você vai ter que ajustar, mas o legal do Design Thinking é isso, que é um processo, é uma abordagem mais humana, entendeu? Ela não é uma abordagem... Apesar de ter surgido no business, tá, gente? O Design Thinking é por isso que eu sou apaixonada por essas coisas, porque surgiu no cenário business, mas é uma abordagem mais humana. Isso também depende da pessoa, né? Cada um vai ajustar. Você pode usar Design Thinking para o mal ou para o bem, né? A depender das pessoas. Mas eu acho que dá. Vai nele que dá, sim. O que você acha, Zorion? Então, Caio, Carla e quem fez os dois participantes que fizeram a pergunta. A primeira pergunta, né, assim, qual que é a melhor formação em DT, né, aí para um professor, né? Eu sempre faço esse adendo, né, também de que não existe melhor ou nem pior, né? Como é que você vai fazer essa escolha, né? Isso vai depender, primeiramente, dos seus objetivos como professor, né? Do seu tempo disponível, né, também, né, para se debruçar, né, sobre esse tema, e também do público que você vai atingir, né? Se for um aluno, né, do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior, você com certeza vai precisar procurar, né, formações específicas aí para cada nível, né, de ensino. No Brasil, nós temos vários programas, né, entre eles, não sei se pode citar nome de lugares, pode citar, tá? Claro. Tem, assim, se for com uma pegada mais para a área de negócios, uma formação para o nível superior, eu recomendo os cursos da SPM. Eu não sei se eles estão com calendário aí para 2019, mas eles tinham algumas formações nessa área. Mas eu acho que quem hoje oferece aí um leque maior de opções é uma escola em São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer em agosto de 2016 também, que é a Escola Design Thinking, ou ECOS DT. Eles têm formações tanto presenciais quanto formações à distância. Eles estão presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e também levam aí várias formações itinerantes, né, pelo Brasil. Além disso, o professor, você também pode iniciar um processo aí de autoformação, a Carla citou, que é o DT for Educators, que tem a versão brasileira, www.dtparaeducadores.com.br. É um site, né, onde tem todos os e-books, um material completo, né, para você startar, né, aí uma formação em Design Thinking. Esse material foi traduzido, né, da versão em inglês para o português, por meio do Instituto Educa Digital de São Paulo. A Priscila Gonçalves está à frente desse projeto, também tem feito várias formações aí de DT pelo Brasil. Então, só reforçando, né? Então, assim, qual que é a melhor, né, formação? É isso que eu comentei, né? Isso vai depender dos seus objetivos como professor, do seu tempo, né, da sua intencionalidade, né, em sala de aula. E em relação à segunda pergunta, né, se dá para aplicar DT aí em todos os níveis de ensino? Sim, é possível. Existe um grupo de pesquisadores chamado Red Lab, da Universidade de Stanford, que, né, criou uma equipe de pesquisadores e eles estão investigando aí as relações do DT na área do ensino fundamental. Tem uma escola também em San Mateo, na Califórnia, que usa desde os anos iniciais, né? Um aluno que chega lá em período de alfabetização, eles usam o DT, não como esse processo, né, de investigar um problema, gerar uma ideia e uma solução, mas eles usam o DT para redesenhar os espaços da sala de aula, para promover experiências de aprendizagem como um todo. Tem várias escolas também, né, em São Paulo, no Rio, utilizando Design Thinking
para tratar de temas interdisciplinares, né, como o bullying, a evasão escolar. Acho que tem muita coisa assim bacana, né, que o professor pode trabalhar em sala de aula quando a gente pensa, né, o DT aí, né, como uma abordagem. E no ensino superior, né, pelo que eu tenho observado, ele tem se concentrado mais mesmo, né, o DT para o ensino de projetos, né, aprendizagem de projetos, e ele bebe também aí em diferentes fontes, né, como os conceitos e tendências de gamificação, ensino híbrido com a sala de aula invertida, e isso também tem muito do movimento maker, né, faça você mesmo, e isso está muito relacionado, né, à própria essência do DT, quando a gente pensa lá aquela tríade de valores, né, que é a empatia, a colaboração e a experimentação, né? Então, a gente tem uma literatura vasta hoje sobre o tema, temos vários cursos, mas muita coisa ainda para girar, porque isso que é interessante. Cada sala de aula que você for aplicar DT são sujeitos diferentes. Então, sujeitos diferentes podem ser os mesmos problemas, as mesmas temáticas, mas com certeza você, enquanto professor, vai gerar ali soluções diferentes, novas experiências, e isso mostra, né, aí também o DT como um processo cíclico, né, como um todo, né, basicamente é isso. Adaptadas, soluções adaptadas à turma, né, à realidade local. Isso. Eu dei aula usando algumas referências de Design Thinking para Fundamental 2, então, sexto a nono ano, 10 a 14, deu super certo com o tempo, foram 4 anos de curso, eles se apropriaram da abordagem, inclusive criaram um manualzinho de como criar um projeto igual ao nosso, usando Design Thinking na linguagem deles, foi muito legal. E acho que até na educação infantil, assim, se você consegue adaptar, né, e não ficar direto só naquele modelo que te dão, é possível aplicar em qualquer idade. Acho que o material da Priscila, do Instituto Educadital, é bem legal. É bem legal. Tá online, de graça. Tá aberto, todo mundo que quiser acessar. Aberto. Vale a pena, né, Carla? Quem lê o material esse material ele tá aberto também em inglês, mas lê em português lá, que o pessoal fez um trabalho excelente de tradução. Eu, pelo menos, não vi nada, porque tem gente que diz, né, a tradução tá ótima, tá excelente. E se você quiser ampliar isso, a própria IDEO, né, que montou, que criou essa teoria do Design Thinking, essa abordagem, enfim, né, a gente está chegando aqui nessa discussão, tem os cursos, eles têm acho que, se não me engano, é IDEO, que é U de University, né, universidade, IDEO, ele tem uns cursos online, são pagos, infelizmente, né, nem tudo é um mar de rosas, mas são cursos legais que são seccionados por tema, então você pode ir avançando, e quem quiser fazer uma coisa gratuita e tem o domínio do inglês aí, e até quem não tem também, porque tem as legendas, tá, gente? Então isso não é empecilho, não. O Coursera tem uma série de cursos online sobre Design Thinking aplicado a diferentes áreas. Então, tem uma pegada de Design Thinking para game, Design Thinking para business, e aí você dá uma fuçada lá, que o Coursera hoje é uma das maiores plataformas, tem curso para caramba, né, de online, e a maioria gratuita, então vale a pena dar uma procurada lá também. Que é de São Paulo, sempre tem outros cursos, né, presenciais. Acho que mais do que... Eu sou um cara que acho que a teoria é importante, mas mais que isso, a gente precisa ter a vivência, assim, né? No Instituto Telos, que é um dos lugares que eu atuo, é isso, a gente aprende muito na prática mesmo. Inclusive, a Riselda perguntou se é possível usar o Design Thinking em saúde. E eu estou colocando aqui nos comentários o site do Telos, porque a gente tem vários projetos muito legais de Design Thinking, design de serviços em saúde. Tem um projeto que é um dos meus prediletos, que ajuda a combater a hipertensão no bairro de Itaquera, aqui em São Paulo. Então,
Eles vão ficar 3 anos nesse território, trabalhando junto com a população para trabalhar contra a hipertensão, né, dessa população, usando as premissas de design thinking. Então, dá para usar em qualquer área, na verdade, né, gente? Saúde, já teve saúde, assistência social, turismo, a Ecos trabalha com empresas, então dá para fazer muita coisa. Rodrigo, a gente está indo para a nossa etapa final aqui. O Rodrigo fez uma pergunta muito interessante. Rodrigo Martins. Ele conta que não tem nenhuma experiência de DT, só o que a gente está conversando, algumas poucas leituras, mas que parece para ele que é muito próximo do que o Freinet fez na França no século XIX. Ele era um educador popular, o Celestin Freinet, muito disruptivo, que criava, não sei se vocês dois já ouviram falar sobre ele, mas ele criava grupos de jovens. Ele era educador formal, mas ele tinha essa pegada popular. Ele pegava a turma dele, levava para o campo e eles começavam a criar jornais. Eles aprendiam fazendo mídia, numa pegada super disruptiva, super colaborativa, olhando para os alunos, entendendo a realidade deles. Então, por mais que o design thinking muito provavelmente nunca tenha se inspirado em Freinet, acabou que esse educador ele foi tão inovador para a época que hoje a gente replica um pouco esse modelo, muitas vezes sem saber. Acho que tanto Freinet, quanto Makiguchi no Japão, quanto Eurípides Barçanufo no interior de Minas. A gente teve, um final do século XIX, começo do século XX, principalmente, uma onda de educadores muito inovadores, muito, muito diferentes, que aplicavam abordagens e tinham valores muito parecidos com o que a gente tem falado hoje em dia. O que vocês acham sobre isso, Carla? Foi Rodrigo, né? Deixa eu te falar, Rodrigo, essa sensação que você tem de que o design thinking é algo que alguém já fazia lá atrás, na verdade o design thinking está próximo do que muita gente está fazendo. Porque se você for parar para analisar, a gente sempre ideou, eu estou falando de ideação, tá, gente? Não é a ideou, tá? A gente sempre ideou, é o verbo. A gente sempre interpretou, a gente sempre prototipou alguma coisa, né? Então, é isso. O design thinking, ele não é uma novidade, vamos dizer assim, né? Eu estou botando um monte de aspas aqui. Ele é um conjunto, né? Uma combinação de coisas e de processos que a gente já fazia e alguém identificou que colocando isso em ordem, numa sequência, tirando algum elemento, alguém identificou que essa combinação, esse mix de processos funciona para resolver problemas. E aí, como o Osório falou, problemas complexos. Então, quanto mais complexo, quanto mais doideira, pauleira for o teu problema, e tu seguir a abordagem do design thinking, mais soluções você vai gerar, mais fácil vai ser encontrar essa solução. Até porque, de novo, a gente fala no pensamento em grupo, né? Você pensar em grupo e não sozinho. Isso é muito importante de frisar, porque às vezes você sozinho, por mais desenrolado que você seja, você vai ter X ideias. Mas você pensando em grupo, você vai ter 20x ideias. Então, você vai chegar naturalmente mais rápido a uma solução. E outras soluções, né? Você vai poder analisar aí qual é a melhor solução para o seu problema. A experimentação e a empatia. Então, é por isso que a gente tem a sensação do tipo, design thinking não tem nada de novo, é algo que você já fazia. Sim, isso tá tudo bem. É isso aí, design thinking é isso aí. Ele tem você vai estudar e vai enveredar aí nessa teoria, mas vai ter essa sensação de que é algo que outras pessoas já faziam e já faziam ao longo da história muito bem. E é por isso que o design thinking é legal. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Queria contribuir também, né, com esse olhar interessante, né, sobre como o DT, né, ele realmente parece com muita coisa, né. O Tim Brown, né, que é o CEO e vice-presidente da Ideal,
ele é considerado aí, né, a empresa como um todo, na verdade, essa organização como um dos maiores propagadores do DT, né? Porque justamente lá em 2008, o Tim escreveu, né, um artigo para a Harvard Business Review, mostrando como desde os anos 90, né, a IDEO já usava, né, o DT em seus processos. E mesmo antes disso, tem várias pesquisas, né, que mostram o uso do DT ainda na década de 60, né? Mas o que é muito interessante no olhar do Tim Brown, que inclusive tem uma obra, né, dele que é muito popular, talvez a mais popular na área de design thinking, é que nessa obra ele mostra, né, que nós, seres humanos, todos nós em qualquer área, somos design thinkers por natureza, né? Então, isso é muito legal quando a gente vê esse conceito, como realmente a gente sempre foi intuitivo, a gente sempre teve esse olhar investigativo como um todo, de querer pôr a mão na massa. Quando a gente olha para o DT dentro da área do design também, ele é um resgate à própria atividade como um todo, né, que ao longo do tempo foi sendo modificada, né, pelo seu processo de industrialização, né, mudança do perfil do consumidor, mudanças econômicas acabaram alterando um pouco, né, a nossa compreensão sobre o design. Então, quando a gente faz aquela tradução bem simples lá, design thinking, pensar como o design, é justamente o pensar como o design mesmo. Quando um design ele pega um projeto para desenvolver, ele apura muito bem as questões, ele vai a campo, ele tem um olhar, o design ele vê, né, o profissional do design ele vê o mundo de uma forma diferente, só que isso não é apenas uma particularidade dele, todos nós também temos os nossos olhares, as nossas experiências, e é isso que faz com que o design thinking ele possa ser aplicado, né, aí em diferentes áreas, por diferentes profissionais também. Tem um case, um artigo, um material muito rico na área da saúde, um grupo de pesquisadores americanos, eles perceberam a dificuldade das crianças de fazerem exames magnéticos, de entrarem lá naquela máquina de ressonância, né? E aí eles fizeram um estudo para entender, né, o que causava essa sensação de pânico e de fobia, e como que eles podiam melhorar, né, essa experiência. Tem um outro projeto que também bebe muito na fonte do DT, dei uma pesquisada lá no YouTube depois, o projeto do Ursinho Elo, que foi feito pelo Hospital Camargo Correia. Muito interessante, né? A forma como um ursinho, por meio de uso de uma tecnologia, pode melhorar um pouco, né, a vida das crianças em tratamento com câncer. Então, assim, o DT está em várias áreas, na educação, na saúde, nos negócios, na publicidade como um todo. E justamente é quando a gente olha para essa natureza dele, quando o Brown, né, o Tim Brown nos coloca que todos nós somos design thinkers por natureza. Todos somos designers, tá, gente? Todos somos capazes. Então, vamos começar por aí. É capaz. E acho que a gente está falando muito de referências internacionais, mas em ressaltar esses casos nacionais e milhares de autores, pesquisadores, designers realizando design thinking no Brasil, né? Pessoal, queria abrir o microfone para vocês deixarem uma mensagem final, deixarem seus contatos e o que vocês querem passar depois dessa horinha de conversa. Eu vou deixar o Osório, que eu já falei na frente várias vezes. Então tá. Ô, Caio, primeiramente agradecer a você pelo espaço, pela oportunidade. Final de ano é muito corrido aí para todo mundo também, e eu estava aí vivendo um turbilhão de emoções, né, me preparando para a minha defesa do mestrado, né, que aconteceu na semana passada. E, assim, eu estou encerrando, né, a minha participação esse ano em Design Thinking com esse webinar, né, e muito satisfeito, né, e agradecido, né, de tudo que nós conseguimos construir ao longo desses 2 anos com a minha orientadora,
a professora doutora Andréia Pereira Mendonça, dentro do mestrado profissional em ensino tecnológico do IFAM, né? Se não fosse essa instituição, o trabalho dela, nada disso, né, essas formações, as publicações teria sido possível. E principalmente, né, pela colaboração e participação dos alunos, que foram muito protagonistas, né, ao longo desse processo como um todo. Outras instituições também que me ajudaram muito, que abriram as suas portas para a gente falar sobre DT na área dos negócios, na educação, né, aí como um todo, né. E aí, assim, em relação a recomendações, né, bibliografia, quem quiser, né, iniciar, acho que uma obra bem completa sobre DT na área da educação, é uma obra recente, de 2016, chama-se Design Thinking na Educação, presencial, à distância e corporativa. Ele é um livro organizado pela Carolina Cavalcante, acho que é resultado da tese de doutoramento dela, junto com a professora, né, Andréia Filatro, né, aí o grande nome, né, do design da educação. É uma obra muito completa, consistente, que traz uma revisão de design thinking, traz vários cases, né, inclusive de escolas brasileiras, né, então um professor que quer ter uma obra inicial para estudar DT é essa, né. Segundo o DT para educadores, né, acho que tem muita coisa lá também, além do livro, né, tem um blog atualizado com muitas informações, e eu iniciei agora também um período de divulgação de tudo isso que a gente foi juntando ao longo de 2 anos e pouco de trabalho, né. Então tem um site que é o www.dtnapublicidade.com.br. E, além disso, também eu estou nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e com um canal no YouTube com o mesmo nick, DT na Publicidade. Então, lá tem sempre artigos, formações, né? Tudo que eu estou fazendo de novo, eu estou tentando postar, né, ao longo desses canais. Agradeço a você que nos acompanhou hoje nesse bate-papo. Nossa, passou tão rápido, a gente tinha tanta coisa aí para falar. Sempre é assim. Possa voltar a se encontrar de novo, né, mais vezes para falar sobre esse tema e que surjam daí, né, novos multiplicadores. E eu sempre encerro com um convite especial para você. Vamos aprender design thinking, gente. Vamos aprender, vamos colocar o DT na aula, vamos fazer as nossas aulas mais participativas, mais colaborativas, né, incentivar os nossos alunos. É isso, muito obrigado. Carla, antes de passar a bola para você, eu queria só ver alguns comentários. Você fecha com uma pergunta do Fernanda aqui. Primeiro, a Bia agradeceu, falou que o espírito esclarecedor, que o incômodo que ela tinha de DT. E a Fernanda perguntou, quis fazer uma das últimas perguntas, que era se existe alguma ocasião ou etapa que o DT não se encaixa bem no universo educacional. Então, se em algum momento dessa abordagem na educação é mais difícil. Eu queria que você respondesse e também já fizesse esse fechamento. Tá, olha, Fernanda, no meu caso específico, que é de formação de professores, eu não posso te dizer que tem uma etapa específica que não funciona direito. Isso depende do cenário. Então, Design Thinking ele é muito baseado em empatia. E empatia, o Felipe, que é um outro formador do Profilab, com a gente, ele coloca muito a história da empatia como calçar o sapato do outro. Então, no Profilab, a gente meio que faz isso o tempo inteiro. A gente tenta se colocar no lugar do professor para tentar entender, eu trabalho com professor, no caso, né? Como é que ele pensa, traçar, desenhar esse cenário e aí sim entender, com base na estrutura que a gente tem e quem é essa pessoa, qual é a etapa que, de repente, vai cair. Ou se todas vão ficar, ou se mais de uma. Então, eu não posso te dizer assim, vai depender muito do cenário, da estrutura, das pessoas com que você está lidando e de como você vai aplicar essa empatia aí, né? Como é que você vai se colocar no lugar dessa pessoa e o que é que você vai enxergar. Então, não existe uma específica que eu possa dizer que não se aplica. Agora, eu vou te dizer com certeza, sempre tem protótipo. Então, assim, a prototipagem, a experimentação
é uma das coisas que não dá para viver sem. Então, não dá para você dizer que está aplicando design thinking, está trabalhando com design thinking sem botar a mão na massa. Eu acho que essa coisa do protótipo e da aprendizagem em grupo, né, da ideação, do pensar junto, essas duas nunca caem. Então, isso aí, se você quiser estudar e entrar a fundo nisso aí, pode ir que isso nunca vai cair. Eu queria agradecer o convite do Caio, né? A gente estava junto em São Paulo até bem pouco tempo atrás e agora já está junto de novo, que coisa boa. Queria agradecer vocês todos que estão aí online, que assistiram agora e que vão assistir depois, né? Porque a tecnologia ela é legal por isso. Tem gente que vai acompanhar ao vivo, tem gente que não. E tá tudo bem, né? Combinar as duas coisas. Como referência, eu queria deixar para vocês uma obra que é bacana, que é da série Professor Criativo, que se chama Design de Experiência de Aprendizagem. Design de Experiências de Aprendizagem, que é uma das formações do ProfLab que virou livro. Então, nesse livro, o Alexandro Gomes, que é um dos nossos educadores, e o professor Paulo André também, eles escreveram junto essa obra, meio que para explicar para vocês como é que acontece a formação do ProfLab, como é que ela foi desenhada e como é que vocês podem fazer e replicar isso também. Então, é um livro bem legal, acho que é a dica, a Bíblia, né, que é o Design Thinking para Educadores, que é muito legal, e o pessoal do Educa Digital fez um trabalho muito bom. E essas outras referências que o Osório deu também, tem o livro da Andréa Filatro, que é bem legal também. E o que a gente for lembrando, a gente vai colocando nos comentários do vídeo, né? Não esquece de dar joinha lá, vamos fazer a youtuber, dá joinha, segue o canal do Caindo no Brasil e segue o Caio Dib também, que vai ter muita coisa legal, né? Isso, Caio. Caio, eu queria só acrescentar só mais uma bibliografia, né, importante. Tem um livro, né, que foi feito pela MJV, que é uma consultoria de inovação. Se você colocar lá no Google, é só digitar livro Design Thinking. É o livro mais baixado de DT hoje, com mais de 100 mil downloads. É uma obra brasileira. O que é interessante é esse processo de DT que eu estou utilizando hoje para aprendizagem por projetos, onde o DT é apresentado aí em 3 fases. O que é interessante dessa obra também é que tem muitos cases de empresas brasileiras com projetos reais aí que foram implementados. E também, importante, só mais um adendo, além das fases do DT, existem aí um conjunto, um universo muito grande de ferramentas, né, para você usar em cada fase. Jornada do usuário, um dia na vida, sombra, algumas dessas ferramentas surgem em outras áreas, mas só para a gente ter ideia, uma revisão de literatura também feita por 2 pesquisadores brasileiros, apontou que existem mais de 200 ferramentas disponíveis para uso dentro do Design Thinking. Ou seja, se você aplicar ainda uma ferramenta por dia, né, em um ano você não vai conseguir aplicar tudo, porque tem algumas aí que demoram um tempo, né, para coleta de dados e resultados. Ou seja, isso mostra aí como a gente tem coisa aí para investigar, para estudar. DT não é uma tendência que seja passageira, eu entendo desta forma também, é importante esclarecer, porque, como diz mesmo alguns autores, ser mais empático, colaborativo e pôr a mão na massa, isso vai estar presente, acho que em toda a nossa história e nas áreas como um todo, por tempos e mais tempos. É isso, obrigado. E para criar essas ferramentas também, gente, tem muita coisa, muitas referências. Já recebi aqui e-mail da Aline, tem um monte de gente comentando para a gente compartilhar essas referências. Eu convido vocês para seguirem a newsletter do Caindo no Brasil. É só entrar em caindobrasil.com.br e lá acessar a news. Toda semana a gente dá as melhores dicas de educação e inovação no Brasil, vagas de trabalho, eventos, cursos, livros. E a gente vai compartilhar, vou pedir para as meninas passarem as referências para mim, e a gente compartilha em um post no site e divulga pela news. Então, fiquem ligados, acho que é o melhor jeito, melhor do que só nos comentários, daí a gente tem um registro mais macro. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. Eu faço também minha indicação de livro de hoje é o meu novo livro. Carla já tem... Muito bom, muito bom. A gente é o Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora.
Ele é um livro que não é uma receita de bolo, mas conta muito estratégias para garantir que o seu projeto em educação sobreviva, continue e fortaleça. Também acesse caindonobrasil.com.br para dar uma olhada. E obrigado mesmo, fiquem ligados na gente. Todo mês a gente faz um bate-papo online, ao vivo, como esse, com pessoas, principalmente de fora do eixo de São Paulo, sobre assuntos que vão de design thinking, gamificação, educação maker, diversidade, gênero, assuntos variados que impactam quando a gente fala em transformar a educação. Obrigadão, pessoal, e boa noite para todo mundo. Eu que agradeço. Beijo, tchau. Tchau, gente.